Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Paz é convosco. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de João, capítulo 6, versículo 70. João 6, 70. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E um de vós é um diabo. Tema: um de vós é um diabo. Aí, olha para o teu irmão e fala para ele assim, não é você, irmão. Aí fala assim espero. Glória a Deus, vamos orar. Querido Deus, nesta tarde nós te pedimos a tua bênção, fala conosco, ministra o nosso coração de uma forma especial, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, é que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só, um de vós é um diabo. Nessa passagem, Jesus está falando que um dos seus discípulos, olha só, um dos seus discípulos, um dos 12, era um diabo. Dá para acreditar que depois de todos terem sido escolhidos por Jesus a dedo, depois de terem sido treinados por Jesus, ensinados por Jesus, que um daqueles discípulos seria usado pelo diabo para traí-lo? Dá para acreditar nisso? Pessoas que andaram com ele, que viram milagres, que viram ele ressuscitando, ele fazendo bem. Jesus, né, é a perfeição em pessoa. Dá para acreditar, irmãos, que um dos 12, e a Bíblia não está dizendo que eram os 70, a Bíblia está dizendo que era um dos 12, eram os mais íntimos dos discípulos dele. Um deles, o diabo iria entrar no coração dele para traí-lo. Se Jesus tivesse chamado alguém de fora, da multidão do diabo, seria até aceitável, sim ou não? Se ele chamasse alguém, esse aqui é um diabo, mas o cara nem era dos 12, né? Nem era dos 12, mas era um dos 12. Era um que tinha intimidade, que sentava à mesa com ele, que comia com ele, que era treinado por ele, que era ensinado por ele. Mas como acreditar que uma pessoa que passou tanto tempo com Jesus, uma pessoa a qual Jesus gastou o seu tempo ensinando, se levantaria contra ele? Como acreditar nisso? E é sempre assim, né, irmãos? As pessoas que se levantam são pessoas próximas, não é? Muitas vezes não são pessoas distantes, são pessoas próximas. Parece que o diabo ele quer ferir mesmo, então ele vai usar pessoas próximas. Primeiro vamos entender, quem é o diabo? O diabo, irmãos, é o maior inimigo de Deus. E quando fala diabo, não é? E Satanás é a mesma coisa, amém? São nomes diferentes. Diabo é acusador, Satanás é adversário. O diabo também é o nosso maior inimigo. Ele se levantou contra Deus, formou seu reino do mal. Olha só, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos se uniram a ele. Ele conseguiu fazer com que 1/3 dos anjos se unissem a ele. Porém, uma boa notícia, para cada demônio existem 2 anjos. Se ele levou 1/3, irmãos, então 2/3 ficou com Deus. Então, para cada demônio tem 2. Fala assim, Deus é a maioria. Amém? Deus é a maioria, glória a Deus por isso. O diabo é acusador, aleluia. Satanás é adversário. Deus ainda é a maioria. O diabo também é o nosso maior inimigo. Olha só Apocalipse 12:9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamado diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então, um de vós é um diabo. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que pratica o pecado, aquele que tem a prática do pecado, na realidade, irmãos, ele é do diabo. Por isso que Jesus falou, um de vós é um diabo. Porque ele já é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, por isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Então, para que Jesus veio? Ele veio, irmãos, claro, para nos trazer de volta a Deus. Não é que nós falamos aqui domingo passado, né, irmãos? O propósito principal não é a vida eterna. O propósito principal é a nossa intimidade com Deus. Não é? E a intimidade que nós temos com Deus através de Cristo, que nós somos reconciliados através de Cristo, nos leva para a vida eterna. A vida eterna é maravilhosa, mas o propósito principal é nós desfrutarmos da intimidade com Deus. E Jesus também está dizendo aqui, irmãos, que ele veio também para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Olha o que diz João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês. Isso aqui é forte, hein, irmãos?
Porque todo mundo fala assim, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Será que todo mundo é filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus. Irmãos, tem gente que fala as coisas, mas ela não sabe. Ela fala do achismo dela, ela fala por causa do jargão que ela aprendeu. Nem todo mundo é filho de Deus. E isso choca, mas é o que está na Bíblia. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode ver no reino de Deus. Porque quem nasceu a primeira vez, nasceu do pecado. Nasceu de Adão. Por isso que ele tem que nascer de novo, nascer de Jesus. Adão pecou e trouxe morte. Ele era o representante legal da humanidade, trouxe morte a todas as pessoas que nasceram pela primeira vez. Agora, quando você nasce de novo, foi isso que Nicodemos não entendeu, quando eu tenho que nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer pela fé em Jesus. E aí o Espírito Santo vem habitar em mim, tem uma transformação, tem a regeneração, o novo nascimento. Então, tem pessoas que falam assim, todo mundo é filho de Deus. Não, para você ser filho de Deus, você pode ser criatura de Deus. Uma coisa é ser criatura, Deus criou todos nós. Agora, ser filho, para ser filho tem que ter o DNA. Você só reconhece a paternidade pelo DNA, não é? E a mesma coisa, para você ser filho, você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que ser nascido de novo. Olha só, João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês. Olha o que Jesus está dizendo. O pai de vocês não é Deus, é o diabo. O diabo. E querem realizar o desejo dele. Então, vocês nasceram do diabo, vocês querem fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Quer dizer, ele é mentiroso. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, olha só, é muito importante, irmãos, nós entendermos que agora que você aceitou Jesus, nós somos filhos da verdade, filhos da luz. Glória a Deus. Não pode ter mentira mais em nossa vida, não pode ter a prática do pecado mais em nossa vida. Nós temos que odiar o pecado, porque o pecado fala do diabo. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o pecado não terá domínio sobre nós mais, a Bíblia diz. Então, é claro, irmãos, que todos nós vamos pecar, mas o pecado do cristão tem que ser um acidente. Ele não pode ser consciente. Senão, é raiz de iniquidade, não é? Olha só, um de vós é um diabo. João 6, 70 e 71. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Não foi eu que escolhi os 12? Olha, Jesus estava enfatizando, é os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. É um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de trair, sendo um dos 12. É que nem eu já disse, irmãos, a Bíblia, ela faz questão de falar dos 12. Ele era um dos 12. Ele era um que viu Jesus fazendo bem o tempo todo, ensinando, não é? Ele viu os milagres, ele viu cura, ele participou dos ensinamentos, ele participou do treinamento, ele era da elite, tropa de elite, primeiro escalão, ele era o cara. Irmão, quem não gostaria de ser um discípulo de Jesus, né? Pessoal de Jesus, não era terceirizado, era com ele. Por isso, irmãos, que muitas vezes o problema não está no discipulador. Para de culpar o teu discipulador. Quem faz o discipulado é o discípulo. Quando ele é transparente. Quando ele é verdadeiro. Quando ele, meu irmão, tem um coração quebrantado e contrito. Tem muita gente, irmão, colocando culpa no discipulador. Ah, porque não cuidou de mim. Porque não sei da quanto. Isso é mimimi, não é? Irmãos, presta atenção. Cada um é responsável pela sua vida. Cada um é responsável pela sua vida com Deus. O Espírito Santo habita em você, glória a Deus. Você não pode ter aquela desculpa, colocando a culpa nos outros, né? Chama para você em nome de Jesus, glória a Deus. Olha só, um de vós é um diabo, isso não foi um elogio, muito pelo contrário. Jesus queria dizer que apesar de ter gasto seu tempo amando, ensinando os 12, um deles o haveria de trair. Um deles o iria desonrar, porque, irmãos, caiu a caneta aqui, irmão, é uma desonra, sim ou não? Não é uma desonra? Ele desonrou Jesus, foi escolhido a dedo, Jesus orou a noite toda, mas Judas não vigiou. Um deles seria desleal.
Um de vós é um diabo. O que o diabo fez? O diabo entrou no coração de Judas. Por isso ele se levantou. Olha só, irmãos. A Bíblia diz que o diabo entrou no coração de... Como que é isso? Irmãos, como que o diabo entra? Um pensamento. O diabo não vai vir com um tridente, né? Com um tridente com um chifre, né? Vermelho, com a capa vermelha. Embora que tenha um carnaval aí, eles entram na passarela assim, não é? Agora, olha só, irmãos. Olha só. O diabo, ele vem através de um pensamento. Cuidado, irmãos. O diabo destrói um casamento por um pensamento. Ele destrói um cristão por um pensamento. A Bíblia diz que o diabo entrou no coração de... Como que o diabo entra no coração de uma pessoa? Um pensamento. Então, um exemplo, você está casado. Daqui a pouco o diabo fala assim, tá vendo aquela pessoa ali? Olha que interessante. Você podia ter um caso com ela. Ia ser emocionante. O diabo entrou. Aí a pessoa aceita. É verdade, né? Pessoa bonita, interessante, atraente. Irmão, o diabo já entrou. Um pensamento. Sabe como o diabo entra na vida do crente? Ele fala assim, você está perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo na igreja. Você está na igreja, não acontece nada. Né? E ele começa, irmãos, um pensamento. E a pessoa aceita. A pessoa aceita. Eu vi um testemunho do pastor Kennedy Reagan, que já está na glória. Ele contando de um casal de pastores que a mulher do pastor era muito bonita. Muito bonita. E um dia o diabo veio para ela e falou para ela assim, você é muito bonita para estar na igreja. Você está perdendo seu tempo, você podia ser uma modelo. Você podia... E ela repreendeu, não é? E não aceitou. Falou para o seu esposo ali, não aceitou. Mas o diabo, um tempo depois, irmãos, de repente, na luta do ministério, o diabo veio de novo. Você é muito bonito para estar na igreja, você está perdendo o seu tempo. E ela também repreendeu. Só que na terceira vez, depois de um tempo, ela disse, é mesmo, estou perdendo meu tempo aqui na igreja. E ela começou então, irmãos, saiu da igreja, começou a ser modelo e começou a se prostituir depois, porque a vida, né, o lugar quando a pessoa está, determina muitas vezes, né, o lugar e pessoas determina as experiências que ela vai ter. E ela começou então a se prostituir, de repente ela se desviou, e o marido dela ficou muito mal. E um dia ele estava orando, isso foi no livro dele, ele estava orando, aí ele falou para assim, Deus, o senhor quer que eu ore por ela? Sabe o que Deus falou? Não ore por ela mais. Ela não quer. Ela não quer. Eu quero que você ore pelo meu servo, porque ele está sofrendo. Ore por ele. Interceda por ele. Então, o que aconteceu ali, irmãos? Muitas vezes, na vida real, é assim que acontece. Um pensamento vem. Esse pensamento contrário sempre aos princípios da palavra de Deus. Porque tudo que o diabo faz, irmãos, é tudo contrário aos princípios da palavra de Deus. Toma até cuidado com profecia, irmãos. A profecia que é contrária à palavra de Deus, despreza. Mas é o profeta, irmão, pode ser o profeta Balaão. Pode ser quem for, não é? Falou, irmão, está contrário à palavra de Deus. Toda profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Toda profecia, ela concorda com a palavra de Deus. Então, querido, presta atenção. O diabo, então, entrou, a Bíblia diz que ele entrou no coração de Judas. E é muito importante nós entendermos como que o diabo entra no nosso coração. Uma dúvida, não é? Uma incredulidade. Porque a incredulidade te leva para a rebelião. A incredulidade não leva você para você praticar a palavra de Deus. Então, vou dar um exemplo. A pessoa aceitou Jesus, o diabo fala assim, você está muito novo para batizar. Você não vai dar conta para batizar. Que voz é essa? Que pensamento é esse? É de Deus? Porque o pensamento de Deus ia falar assim, vai, eu sou contigo, você agora é uma nova criatura, eu vou te abençoar, você vai ter sucesso, o céu é o teu lugar. Mas o diabo fala assim, não batiza não é? Aí, irmãos, o que a pessoa faz? Ela não batiza pelo medo, porque a incredulidade leva o medo leva a incredulidade, que leva à rebelião. A pessoa está na igreja e fala assim, não dizima não é? Porque vai fazer falta, não precisa dizimar não. E a pessoa, ela não obedece porque ela tem medo que vai faltar, porque ela tem um problema de escassez, ela não confia em Deus, não é? E como que ela vai prosperar na sua vida? E como que ela vai honrar Deus na sua vida? Então, você viu como o diabo trabalha?
sutilmente. Infelizmente, irmãos, Judas não vigiou, o diabo entrou no coração dele. Com o quê? Um pensamento. Por isso que ele se levantou contra Jesus. Vamos analisar as atitudes que demonstram que o inimigo havia tomado o coração dele. Olha só, Judas desonrou Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento, de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmãos, aqui nós vemos uma atitude de honra. Aqui nós vemos uma atitude de honra. Olha só, irmão, vamos ler de novo aqui para você entender. Jesus, lá em Betânia, né, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Lembra que Betânia, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, seu amigo Lázaro. 4 dias morto, Jesus manda ele levantar do túmulo. Eu fui em Israel, mas não vi onde, não sei se o Wesley foi, eu não sei se você foi lá onde Lázaro estava morto, mas um pastor amigo meu falou que foi lá, disse que é um buraco, uma caverna ali de quase 8 metros. Quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora, Lázaro voou para fora, porque ele estava todo envolto em faixas. Além da ressurreição, teve manifestação da glória de Deus ali, não é? E nós vamos para Israel, amém, irmãos? Vou ter uma caravana aqui para Israel. Vai guardando dinheiro aí, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos para Israel, fazer uma caravana Agape Church em Israel. Vamos passar para o Egito, vamos subir o Monte Sinai, aleluia. Vamos passar lá no Mar Vermelho, oh glória. Vai ser top, hein, irmão? Você já está tomando posse aí de nome de Jesus? Aleluia. Então, Jesus estava onde? Vamos voltar aqui para a terra. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta, olha só, Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando o arretel de unguento de nardo puro, irmãos, era um perfume caríssimo. Ela estava honrando Jesus. Era irmã de Lázaro. Estava honrando Jesus. A honra. Daqui a pouco nós vamos falar a diferença entre respeito e honra. Olha só, queridos. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, olha o desonroso aí, ó, entrando em ação. O que havia de traí-lo disse, olha o desonroso. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ele estava preocupado com os pobres, irmão? Ali não era para pensar em pobre. Ali era para pensar na honra. Ali era para pensar, irmãos, porque, irmãos, tem coisa que não é só dinheiro, viu, irmãos? Aliás, o dinheiro é para honrar as pessoas. Dinheiro é para honrar as pessoas. Amém? Quem é mais importante? Coisas ou pessoas? Pessoas. Mas ali era o mestre. Ali era Jesus. Ali aquela pessoa, irmãos, maravilhosa. O amor em perfeição. Ali era o avivamento em pessoa. Ali, irmãos, ali era o nosso mestre. Ali era o nosso Salvador. Não era qualquer pessoa. Glória a Deus. Maria fez o certo? Sim. Mas o desonroso, quando ele vê alguém sendo honrado, irmãos, pareceu, não é, moralista, né? Estou preocupado com os pobres. Quis deixar a mulher constrangida, quis deixar Jesus constrangido, porque Jesus estava aceitando a adoração. Jesus aceitou a adoração. Jesus aceitou a honra, mas o desonroso podia ter vendido aos pobres. Sabe que ele estava preocupado com os pobres? Coisa nenhuma. Olha só o que a Bíblia diz. Ora, por isso que, irmão, caiu a caneta aqui. Quando você ouve alguém, ouve também o outro lado da história, outra pessoa. Amém? Ouve o outro lado da história. Cuidado para você não tomar decisões precipitadas. Ouve os dois lados. Porque quem ouvia Judas falando ali, irmãos, parece que Jesus não sabia o que estava fazendo, uma mulher não sabia o que estava fazendo, e Judas era o cara. Estava preocupado com os pobres. Mas olha o que a Bíblia diz. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão
e tinha a bolsa. Ele que tomava conta do dinheiro de Jesus. E tirava o que ali se lançava. Então ele estava preocupado com os pobres? Estava preocupado com o dele, no bolso dele. Porque ele era desonroso. O diabo já tinha pegado o coração dele. Ele tinha uma brecha. Ele tinha um problema. Não é? O problema dele era financeiro. Ele era ganancioso. Tinha 2 Judas, né, irmão? Então tem que falar que é o Iscariotes. A Bíblia é bem cuidadosa, né? Não era qualquer Judas. Era o Iscariotes. Era um cara chamado Judas Iscariotes. Filho de Simão. Falou até o pai dele. Né? Até o pai dele. Para ninguém assim... Né? Sabe qual Judas é? Não, é o Iscariote, o filho de Simão. Que o traísse. Olha só trai quem é desleal. Irmão, só o desleal trai. Judas desonrou e foi, além de ele desonrar, ele foi desleal. Vamos voltar para a primeira atitude de Judas. Ficou indignado quando jogaram um perfume caro nos pés de Jesus. Judas andava com Jesus, era um dos seus 12, e a Bíblia fala 12 discípulos. Claro que todo comentário que ele fizesse, as pessoas prestariam atenção, porque ele andava com Jesus. Sim ou não, irmãos? Irmãos, ele era da tropa de elite. Imagina só, aqui nós temos a igreja. De repente, levanta o pastor Washington e fala assim: irmãos, não sei não, pastor Júlio, é meu discípulo. Pastor Júlio, não sei. Qualquer uma pessoa falando, agora, de repente o pastor Washington, o pastor João, né, o pastor Márcio, aquelas pessoas mais próximas, quando ele faz um comentário, irmãos, o que ele estava colocando em xeque aqui, irmãos? A reputação de Jesus. Ele era próximo de Jesus. Ele era um dos 12, não era dos 70, era dos 12. É ou não é? Que desonroso. Ele estava colocando em xeque, irmãos, Jesus. Ele estava colocando, porque ele falou na frente de todo mundo. Ele falou na frente de todo mundo. Ele nem foi falar com Jesus. Jesus, que tal você podia vender isso aí? Não é porque o senhor deixou, não. Ele quis mostrar para todo mundo que ele tinha uma opinião diferente. Ele não pensava igual. Já viu aqueles irmãos? Eu tenho uma visão diferente, eu penso diferente. Eu sou diferente. Não é diferente não, é desonroso mesmo. É desonroso mesmo, é desleal mesmo. Não é? Ele não era um estranho, ele era íntimo de Jesus. E são as pessoas mais próximas que participam, né, da nossa intimidade, que o diabo quer usar para desonrar, para defamar. Porque ela será ouvida. Sim ou não? Ele foi ouvido. Veja quem está falando. É aquele que... Então, olha quem está falando. Judas. Estou dizendo que Judas está falando aí, que podia ser vendido. Jesus não podia ter recebido aquela oferta. Aquela oferta, Jesus não podia ter recebido. Ele tinha que ter negado. Onde já se viu. É o desonroso, irmãos. Colocou em xeque o coração de Jesus, a motivação de Jesus. Da mulher e de Jesus, né? Veja o que se passava no coração de Judas. Versículo 6. Ora... Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Mas a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia explica o porquê, porque ele falou aquilo lá. Ele não falou porque ele né, estava preocupado com os pobres, não porque ele era bonzinho, não. É porque o coração dele estava corrompido mesmo. Em outras palavras, Judas era corrompido. Ele era um ladrão, roubava dos dízimos das pessoas, das ofertas das pessoas. Judas talvez quisesse estar no lugar de Jesus. Porque todo desonroso, irmãos, ele é invejoso. Amém? Ele é invejoso. Teve uma vez que tive um problema aqui na igreja, e aí eu fui falar com o líder, e ele falou assim: não, mas eu pensei que eu era igual a você. Eu falei: não, você não é não. Não é mesmo. Você pode, né, com Deus nós temos o mesmo valor para com Deus, mas a unção é diferente, meu filho. A unção... né? É diferente. E você tem que saber disso. Mas eu pensei que eu era igual, então pensou errado. Você não é igual. Irmãos, coração, cuidado. O diabo ele entra num pensamento, num orgulho. A Flavinha vai falar aí, né, das máscaras. Vai ser forte na clínica, irmão. Se pudesse vir na clínica, vai ser forte, hein? Quantas máscaras tem? 7. 7 máscaras você tem que tirar. Vai ser forte, irmão. Vai ser forte.
Olha só, na sua cabeça, na sua cabeça, na cabeça de Judas, ele poderia achar que faria melhor do que Jesus, não é? Ele sabia, ó, na verdade ele estava passando esse pensamento, Jesus não sabe o que está fazendo, eu sei que eu vou fazer melhor que Jesus. O coração de Judas era corrompido, irmãos. Nós somos todos iguais perante Deus, sim ou não? Como seres humanos, todos somos iguais, não tem distinção, Deus ama todos. Mas a unção na vida de cada pessoa é diferente. Irmãos, e nós temos que aprender a honrar a unção na vida das pessoas. Sabe por que Davi foi diferente, irmãos? Davi sabia honrar a unção de Saul. Só por isso. Davi, você não vê Davi falando mal de Saul. Você não vê. E por que Saul foi um demônio? Porque Saul não reconhecia a unção de Davi. O que faz a diferença, irmãos, é quando você reconhece a unção na vida do teu irmão. Quando você honra a unção que o teu irmão tem. Quando você honra a tua liderança. Quando você honra pessoas que Deus ungiu. Amém? Nós temos que aprender a respeitar a unção da vida da pessoa. Salmo 105:15, olha o que diz: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Sabe que tem muita gente, irmãos, que tem problema espiritual porque ele toca no ungido? Ele toca em pessoas. Eu contei aqui domingo passado, não sei se você prestou atenção, não sei se eu falei, eu estava no ministério, irmãos, eu saí do ministério, Deus falou para eu sair do ministério, porque Deus me deu uma direção, fui no meu pastor, pedi a bênção para ele, porque Deus havia falado comigo, e Deus sabia que eu não queria sair, eu saí porque Deus falou para eu sair. Deus sabe no meu coração, eu saí porque Deus falou para eu sair, senão eu não saía. Deus falou para eu sair, e aí olha só, ele começou a falar mal de mim. Começou a falar mal de mim. Aí um dia o apóstolo Gilson, que da igreja Atos, que era MCB, agora é Atos, o apóstolo Gilson, que era meu amigo, ele falou para assim: rapaz, o cara veio aqui e falou mal de você, para mim. Eu disse: amém. Irmãos, um dia eu estou na igreja, eu estava orando em línguas, a profeta interpretou: meu filho, esse que tem falado mal de você, eu vou tratar, porque tocou em você. Não toqueis nos meus. O cara ficou doente, irmãos. Ninguém sabia que ele tinha. Deus falou comigo antes. Eu só na arquibancada. Falei: deixa Deus jogar o jogo. Daqui a pouco doente. Ninguém sabia o que o cara tinha. Com dor, vai no hospital, ninguém sabia que ele tinha, ficou dias e dias. Ao ponto da esposa dele ir na igreja para pedir para que eu orasse. Sabe por quê, querido? Presta atenção. Nós não podemos tocar no ungido. Amém? Não toca no ungido. E assim, irmão, e o profeta julga a profecia, não toca no profeta. Julga a profecia, mas não o profeta. Amém? Julga a profecia. A Bíblia diz para julgar a profecia. A Bíblia diz, não é, pastor Márcio? Julgai a profecia, mas não é para julgar o profeta. Julga a profecia. Olha só, 1 Samuel 24:6. E disse Davi aos homens. Olha que Davi disse: o Senhor, porque Deus tinha entregado Saul nas mãos de Davi, irmãos, ele poderia matar Davi. Aí disse Davi aos homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que estenda a minha mão contra ele. Em outras palavras, irmãos, em outra tradução, Davi falou assim para o servo dele, assim, porque o servo falou assim: mata ele agora, Davi. Aí, em outra tradução, ele falou assim: você via alguém tocar no ungido de Deus ficar impune? Em outras traduções: pode alguém tocar no ungido de Deus ficar impune? Uau. Fala para o teu irmão aí do lado e fala: uau. Isso aí é temor, irmãos. Temor é honra. Isso é honra. Honra. É honrar o ungido. Irmãos, mesmo ele torto, Deus cuida dele. Mesmo Saul todo endemoniado, Deus cuida dele. Eu não vou tocar no ungido, não. É ele com Deus. Irmão, ele cai por si só. Presta atenção, irmãos. Ungido Deus trata. Você não precisa colocar a mão. Ungido Deus trata. Deus mata. Deus remove. Deus arranca. Deus traz o escândalo. Deus traz à tona. Irmãos,
Quantos escândalos acontecem aí, irmão? Porque Deus trata com ungido. Deus traz à tona o escândalo. Ungido é Deus que trata, a gente precisa colocar a mão. E você só receberá a unção de quem você só vai ter a unção, você só vai ter a unção daquilo que você admira, daquilo que você honra. Tem gente, irmão, que nunca vai prosperar, porque tem gente rica, ele fica com inveja, em vez de ele honrar e admirar, ele critica, então você nunca vai ficar rico, porque você nunca vai ter uma unção que você critica, você vai ter a unção que você admira. Glória a Deus. Então, irmãos, é melhor você, quando tiver alguém com um carrão, admira ele, honra ele. Não é? Eu vou ter um carro desse também, aleluia. Se ele pôde, eu também posso. É ou não é, Juliano? Juliano, esses dias aí, Deus aconteceu, ele falou, pastor, lembrei daquela frase, se ele pode, eu também posso. É isso, irmão, admira, honra, amém? Se você criticar, você não receberá unção nenhuma. Se você criticar a unção, se você criticar o teu professor, você não recebe a unção dele. Se você criticar, sabe, aquilo que você critica, você não recebe. Mas aquilo que você admira, você recebe. Glória a Deus. Judas desonrou Jesus quando achou um absurdo perfume derramado sobre os seus pés. Afinal, o que é honra? Vamos falar um pouco que é honra? Honra é a consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégio. Honra é um comportamento que demonstra consideração. E mais ainda, eu acho que honra, consideração, amor, importância. Pessoas que você ama, você tem que honrar. Pessoas importantes, você tem que honrar. Pessoas que você considera, você tem que honrar. Você só honra quem você considera. Quando você reconhece a autoridade espiritual de seus pastores, reconhece que foi Deus que o instituiu, você vai honrar. Quando você não aceita a pessoa sobre sua vida, você está discordando com o próprio Deus. E até o discipulador, você tem que honrar o discipulador, honrar o teu líder de célula, honrar as pessoas. Irmãos, mas pastor, mas ele está errado. Irmãos, ele não é ungido? Deus trata com ele. Deus trata com ele. Você tem que honrar. Olha só, o que é honra? Eu tenho que honrar pessoas que eu considero, que eu acho importante, que eu amo, não é? Por exemplo, a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Mas a Bíblia está dizendo que tem que honrar o pai e a mãe bom? Pai e a mãe tem que ser bom, perfeito. É isso que a Bíblia diz? Não. Você tem que honrar por quê, irmãos? É pessoa importante. É pessoa que você tem que considerar. É pessoa que você tem que amar. Então, você tem que honrar essa pessoa, que é uma pessoa importante para você. E muitas vezes a pessoa é importante por aquilo que ela conquistou, para aquilo que ela é. Não é? Pela posição que ela tem, se honra pela posição. Você tem que honrar pela posição que a pessoa tem. Lembra do apóstolo Paulo? Ele estava sendo julgado, aí o apóstolo Paulo falou assim, falou para o sacerdote, acho que era o sumo sacerdote, né? Seu parede embranquiçada. Aí o soldado deu um tapa nele e falou assim, como ousa assim falar assim de um príncipe do Senhor, de um sumo sacerdote? Aí Paulo, irmão, na hora, me perdoe, eu não sabia que ele era um sacerdote. Irmão, pediu perdão. Porque, irmãos, quando Paulo viu que aquela pessoa tinha uma posição, Paulo pediu perdão. Mas que levou uma bufetada, levou. O maior patrimônio de uma igreja são seus sacerdotes. Porque são instituídos por Deus. E são os sacerdotes que ouvirão a voz de Deus e conduzirão o povo. Por que eu estou falando isso aí, irmãos? A Bíblia diz, olha, obedecer aos vossos pastores. A Bíblia fala sobre isso. Sobre obedecer aos vossos guias, que vão prestar contas diante de Deus, para que eles, façam um trabalho não gemendo. Agora imagina só, irmão, a pessoa está na igreja, falando mal do líder, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal. Irmãos, misericórdia. Romanos 13, 7. Olha só o que diz a Bíblia. Pagai a todos que lhes devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Então a Bíblia diz, irmão, tem que pagar tributo, tem que pagar imposto, imposto tem que ser pago. Mas olha o que a Bíblia diz, a quem respeito, respeito, a quem honra.
Qual que é a diferença entre o respeito e a honra? Há uma diferença que eu quero falar para vocês agora. Irmãos, respeito diz sobre você. E você tem que respeitar algumas pessoas ou todas? Todas. Amém? Você tem que respeitar todas as pessoas. Você está lá, passou na rua, você encontrou o guarda, você cumprimenta. Você encontrou o faxineiro, você cumprimenta. Você respeita todas as pessoas, porque o respeito diz sobre quem você é. Fala que assim, respeito diz quem eu sou. Então, se você vai respeitar por aquilo que você é. Então, você respeita por aquilo que você é. Então, você respeita todo mundo. É ou não é? Agora, a honra é diferente. A honra não é por aquilo que eu sou. É por aquilo que a pessoa é. Por aquilo que ela representa. Deu para entender? Voltando. Eu vou respeitar todas as pessoas, porque o respeito diz respeito a mim, quem eu sou. Eu vou respeitar porque eu sou respeitoso. Então eu respeito todas as pessoas. Então o respeito, irmão, tem que respeitar todo mundo. Agora a honra não, irmãos. A honra é aquelas pessoas que eu considero, que eu amo, que são importantes e que têm posição. Tem posição. A honra diz respeito a outra pessoa, de quem ela é. O respeito fala sobre quem eu sou. A honra, quem ela é. Então eu tenho que honrar pai e mãe? Por que eu tenho que honrar pai e mãe? Por aquilo que eles representam para mim. Pela posição que eles ocupam. Então, tem pessoas, irmãos, que ele conquista a honra. Ele conquistou a honra. E tem pessoas que nem fez, mas aquela pessoa é tão importante para você, que você a honra pelo amor que você tem. Você o considera e você honra. Então, parece igual, irmão, parece quase igual, mas não é. A honra é mais profunda. Porque a honra é quando você ama de verdade. Por isso você tem que honrar teu esposo, honrar tua esposa, honrar o pai e mãe, e honrar os filhos também, o pai honra os filhos também, é ou não é? Porque tem ali, irmãos, consideração, tem amor, tem importância, tem posição, não é qualquer um. Glória a Deus. Se vir um prefeito da cidade, hoje é aniversário de Osasco, 61 anos, parabéns para todos os osasquenses, 61 anos, irmãos, honramos. Tem pessoa que saiu da igreja porque o prefeito veio e a gente honrou ele. Nós honramos. Ah, pastor, irmãos, a gente vai honrar pela posição que ele tem. Se vir um vereador, nós vamos honrar. Hoje aqui tivemos aqui a secretária da Justiça do Estado de São Paulo. E mais uns aí, no cu das 8. Honra. Temos que honrar. Pela posição. Se vir aqui, irmãos, um jogador de futebol, nós vamos honrar, porque o jogador é um famoso, pela posição dele, nós vamos honrar por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ele é, não é? Honramos a vida dele. Muitas vezes nem conhecemos, mas por ele ter um nome, uma conquista, nós honramos ele. Isso é honra. Então, aonde que você estiver, irmão, você tem que falar assim, a quem eu devo honrar? Respeito é para todos, porque diz respeito a mim. Agora a honra é por consideração, por importância, por amor, por consideração. Glória a Deus. Quando eu honro, quando eu falo bem e não mal, quando eu admiro, quando eu defendo, eu honro quando gasto tempo e dinheiro, não é assim? Quando eu desonro, é o contrário, quando eu falo mal, quando eu não concordo, mas ao invés de falar diretamente com a pessoa, né, armo um motim na igreja, para colocar as pessoas contra o líder. Se você tiver que falar algo, fale diretamente com a pessoa envolvida, mas não envolva pessoas. Eu desonro quando eu durmo no culto. Eu desonro quando eu fico vendo celular, enquanto o pastor prega. Você está ouvindo uma pregação, mas amanhã você poderá estar pregando, e a pessoa vai ficar assim também com você, ó. Pode falar. Sei. Irmãos, tudo que você semear, você vai
É a lei da semeadura. Vamos ver agora uma passagem na Bíblia sobre respeitar a liderança instituída por Deus. Olha só, Deus levantou Moisés para ser o líder do povo de Israel. Quem levantou? Deus. Irmãos, Deus. Quem levantou Moisés? Deus. Lembra domingo passado nós falamos que o povo começou a falar mal de Moisés? Porque Deus não veio, então vai falar mal do líder, né? Num determinado momento, sua irmã Miriam e seu irmão Arão se levantaram contra Moisés. Começaram a falar mal de Moisés. Muita coisa já havia se passado e eles achavam que agora poderiam mandar como Moisés. E se levantaram contra Moisés. Veja o que Deus fala a eles. Olha só, irmãos. Olha só a explicação que Deus deu para eles. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam e os dois vieram à frente. E ele disse, olha o que Deus disse, ouça as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos e falo com ele. Então olha só, tem muitos profetas, tem muitas pessoas que eu me revelo em sonhos, em visões e falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Quer dizer, a unção é diferente. A unção é diferente. Que é fiel em toda a minha casa. Irmãos, olha Deus falando de Moisés, dando um testemunho de Moisés. Moisés é fiel em toda a minha casa. Ele é obediente, ele é um homem segundo o meu coração. Olha o versículo 8. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Porque a visão, muitas vezes, o profeta tem que interpretar. Por isso você tem que julgar a profecia. Muitas vezes Deus deu a visão, mas o profeta não soube passar a visão. Que nem o apóstolo Gilson mesmo, que eu falei que é meu amigo, ele disse que quando ele estava namorando com a Miriam, que é a pastora Miriam, e falou assim que um dia ela chegou e terminou o namoro com ele. Por quê, irmão? Ela foi numa mulher que ora e falou assim, teu namorado é loiro? Não, é moreno. Então não é esse, porque eu estou vendo um loiro. O que ela fez? Foi lá e terminou com ele. Foi, eu vejo um loiro com uma aliança. E não é esse que você está. Porque eu vejo loiro, não é moreno. Irmãos, terminou, mas por que não? Chorou. No outro dia ele foi lá na casa dela e falou, o que aconteceu? Fala para mim, eu fiz alguma coisa. Eu falei, não, a profeta falou que não era você que é um loiro. Ele disse, vamos lá. Foi lá na profeta, chamou a profeta e falou assim, irmã, a visão que você teve foi de Deus. Mas a visão era que o loiro é um anjo, trazendo aliança. Eu tinha comprado a aliança para ela, para a gente ficar noivo. Que eu ia pedir ela em casamento. A profecia, irmão, a visão era de Deus. Mas o que aconteceu com a profeta? Interpretou errado. Você deu para entender? Por isso que tem que julgar a profecia. A visão era certa. A interpretação que era errada. E os dois casaram, tem uma das maiores igrejas de Osasco, e Deus não errou. Amém? E um casamento maravilhoso. Então, queridos, olha só. Aí, olha o versículo 8. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Não é por visão, não é por sonho. Aqui é face a face, é mano a mano, tete a tete. Uau! E ele vê a forma do Senhor, ele não via Deus, mas ele via a forma do Senhor. Vocês, aí olha o que Deus pergunta. Irmãos, vocês não tiveram medo de falar mal do meu servo Moisés? Vocês não tiveram medo? Olha para o teu irmão e fala para ele assim, você não tem medo de falar mal do ungido de Deus? Fala, você não tem medo de falar mal do ungido de Deus? Toma água aqui, irmão. Água, Oxo, água. Você não tem medo? Irmãos, por quê? Tem que ter temor. Sabe o que aconteceu com Miriam? Por ela falar mal do irmão, e era irmão dela, hein? Sabe o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. Quem teve que interceder por ela? Quem? O Moisés. O Moisés. Teve que falar assim, Deus, cura minha irmã.
Vamos voltar para a nossa história, vamos voltar para Judas agora. Judas desonrou Jesus quando achou um absurdo aquela mulher derramar perfume caro nos pés de Jesus. Judas também traiu Jesus, ele foi desleal com Jesus. Olha só, irmãos, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Vamos ler o versículo. Mateus 26, 14, 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, é o Iscariotes, filho de Simão, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar se eu entregar? Ele estava corrompido ou não? Se eu entregar, eu ganho quanto? Quanto na minha conta bancária? No Bank, conta digital, aleluia. Faz o Pix. Se fosse hoje era Pix. Não, hoje não é Pix, hoje é dinheiro vivo mesmo. Não pode ter vestígio. Não pode ter. E eles pesaram então 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então presta atenção, irmãos. Como que nós traímos Jesus? É quando nós estamos à venda. É quando o nosso coração está corrompido. Como nós traímos Jesus hoje? Quando nós saímos da igreja. Quando nós, falamos mal da igreja, falamos mal da liderança. Quando nosso coração não é um só, não é honroso. Quando não há lealdade. Então, querido, é importante, irmãos, porque para Judas foi dinheiro. Mas para você pode ser uma outra coisa. Pode ser uma outra coisa. Pode ser, para você abandonar os caminhos do Senhor. Para você é um adultério. Para você pode ser, você fala mal, uma crítica. Pode ser até um vício isso na sua vida, ficar criticando os outros, falando mal dos outros. Então, tome cuidado, irmãos, porque o diabo ele quer achar um coração. Então, um de vós é um diabo. Essa é a mensagem. O diabo quer entrar num coração desonroso, desleal. Agora, se tem honra, se tem lealdade, irmãos, o diabo não entra. Se tem honra, se tem lealdade, o diabo não entra. Uau! Fala comigo assim, glória a Deus. Veja como Judas traiu Jesus. Ora, aquele que o traía havia dado um sinal dizendo: olha como olha o desonroso, o desleal. Aquele que eu o beijar, esse é ele, prendei-o. Tudo combinado. Que era o dos 12, hein, irmãos? E ainda traiu com um beijo. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi. E o chamou de mestre ainda, e o beijou. Preste atenção. O diabo não entrou em Judas aqui. O diabo entrou em Judas aonde? Lá. Há muito tempo. Há muito tempo. O diabo só estava esperando uma oportunidade. O coração dele não era perfeito para com Deus. Não era um coração leal, honroso. Ele tinha um problema de deslealdade, de desonra. Toda pessoa desleal, desonrosa, está corrompida. Aqui o inimigo lança no coração a traição a Jesus. Judas era desleal. O desleal semeia contendas. O desleal fala por trás. O desleal arruma confusão. O desleal trai. Deus quer que honra e lealdade sejam nossas marcas, amém? Principais da nossa vida. Honra e lealdade. Fala comigo, honra e lealdade. Glória a Deus. Honra e lealdade. E aqui, irmãos, se você não consegue honrar a sua esposa, ser leal à sua esposa, você vai honrar Jesus? Se você não consegue honrar o seu líder, ser leal ao seu líder, você vai honrar e ser leal a Jesus? Você faz aqui, demonstra aqui, para atingir o coração de Deus. É aqui que é demonstrado. A honra e lealdade é aqui. É com pessoas aqui. Davi, presta atenção, querido. Deus tratou com ele no pecado dele, mas ele não tocou no ungido. Ele não quebrou princípios de autoridade. Não quebrou princípio de autoridade. Para que bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas, nós precisamos honra e lealdade. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Sempre haverá um Judas no nosso meio. Sempre haverá um Judas no nosso meio.
mas que esse Judas não seja nem eu e nem você. Amém? Fala para o teu irmão do lado, fala, sempre haverá um Judas no nosso meio. Mas fala para ele assim, mas que não seja nem eu e nem você. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?